últimos anos, o Brasil tem registrado aumento de casos de violência nas escolas. Somente no Espírito Santo, este ano registrou 2 casos, sendo um em Jardim da Penha e o mais recente em Aracruz, com 4 vidas perdidas. Convidamos o advogado criminalista Flávio Fabiano para nos ajudar a entender o que tem causado essa onda de violência nas escolas. Então, Flávio, ao que o senhor atribui esse aumento de casos? Muito possivelmente, nós estamos vivendo uma prática no país também de incentivo à violência, de incentivo ao uso de armas, ao acesso mais fácil a armas e também uma grande, crescente, constante ofensiva em relação a ideologias. E nisso afeta todas as demais. Temos aí discussões entre quem é de esquerda ou direita, quem é dessa ou de outro pensamento. E com essa política vindo de cima, ou seja, vindo do próprio governo, de políticos que vão em redes sociais, que dão entrevistas, incentivando o extermínio daquele que é contrário ao pensamento desse político, temos que matar, temos que destruir, temos que acabar com quem é contrário, não podemos tolerar isso. Essas frases, esse pensamento, acaba por ter uma reação em cadeia. E aqueles que não têm uma formação intelectual completa ou que já têm uma tendência em cometer delitos, crimes, pegam esse leque e ali vão aflorar efetivamente e consumir esse desejo que eles têm incutido na sua alma. Então, por essas razões, eu entendo que essa violência tem crescido constantemente. Sim. A família tem um papel importante, né, na formação do jovem e também em reparar o comportamento desse jovem dentro de casa. O senhor acredita que qual seria o papel da família na prevenção desses casos? O Estado é uma instituição, a família é uma outra instituição, mais importante que o Estado. O Estado dá educação, cultura e etc. Mas a família é o principal núcleo que é ali com seus pais, com seus irmãos, até próprios, muitos amigos que convivem naquele seio familiar, é que ali as crianças recebem grande influência. Se estão no meio, muitas vezes, de pessoas violentas, há uma possibilidade de também se tornarem violentos. Isso não é uma regra, mas é o que tem acontecido. Principalmente, nesses casos aí, estamos diante de famílias que haviam e praticavam um pensamento de praticar violência contra quem é contrário. Pessoas que estão em manifestações constantes aí, pregando a destruição de terceiros, contra a própria Constituição, contra o nosso sistema jurídico, contra os órgãos do Estado. Tudo isso, essa recusa ao Estado, essa recusa a valores que você necessariamente não congrega, que você não representa, cria nas crianças, nos jovens, esse sentimento de querer destruir aquilo que é contrário. Infelizmente, essa é uma realidade. Dificilmente você vê filhos de pais que não praticam essa hostilidade contra terceiros serem pessoas violentas. Dificilmente. E ali há um incentivo constante. As redes sociais estão cheias disso, de ódio contra terceiros, de política armamentista. E foi utilizado a falsa ideia da excludente de ilicitude pela legítima defesa, que o nosso Código Penal estabelece no artigo 23. Eu estou exercendo o meu direito à legítima defesa. Agora, são pessoas que estão armadas, que cumprem o requisito da lei, no entanto, não têm a real necessidade de portarem armas. E essas armas, esses equipamentos bélicos, são a primeira forma, primeiro alcance desses jovens na hora que vão praticar o crime. Elas não acham armas na rua, elas acham as armas dentro de casa, de alguém muito próximo. Então, essa política, esse pensamento bélico de que a arma é para legítima defesa, sim, é para legítima defesa. Mas a legítima defesa, o nosso Código Penal, é estabelecido de forma que cessar ataque iminente, ou seja, alguém que está sofrendo uma violência e ela visa
repelir essa agressão. Só que essas pessoas que estão armadas, elas estão agredindo porque são contrárias, ou muitas vezes nem são contrárias, elas são contrariadas num dado momento. E por isso entendem que devem agir de forma ofensiva. Tudo isso contribui para a formação do caráter dessas crianças, desses jovens. Muitos pais têm cobrado das escolas maiores medidas de segurança. Mas o senhor acredita que seja esse o papel das escolas? Não, o papel da escola é ensinar, é trazer conhecimento, ajudar na formação do conhecimento do jovem. A formação do caráter também ocorre na escola? Sim, mas esse é o papel da família. Escola, instituições de ensino são para ensinar. Esse é o papel da escola. Se você pegar, inclusive, o estatuto social da escola lá, a segurança não faz parte. Porque quem tem que fazer a segurança é o Estado. São as forças de segurança e, eventualmente, empresas de segurança. Não é previsível que alguém tenha esse comportamento dentro de uma escola, dentro de uma igreja, dentro de um shopping. Isso não é aceitável, isso não é razoável. Aquela política ali, infelizmente, esses incidentes que ocorreram são gravíssimos, mas não são previsíveis, não eram previsíveis. Você não tem como obrigar a escola a prever esse tipo de situação, porque não faz parte do ambiente escolar. Ir armado, andar armado, a escola não incentiva a violência, a escola está ali para ensinar. Os professores são preparados não para ensinar o aluno a se defender, a brigar, a matar, a destruir. Não, as escolas estão ali para dar ensino, conhecimento científico para o aluno. Esse é o papel da escola. Segurança não faz parte do papel da escola. Colocar equipamentos lá de leitura, passar scanner no corpo de um aluno para ver se ele está armado ou não, ou segurança fazendo revista pessoal, isso não é razoável. Além de não ser razoável, cria para uma escola uma obrigação que legalmente ela não tem. Quem tem que fazer a segurança são as forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil. A Guarda Civil Municipal, o papel dela é patrimonial. Também não teria essa atribuição, salvo nas escolas públicas. Então, segurança com governo. Escolas para o ensino. Essa é a regra. E uma questão assim de um treinamento de segurança, por exemplo, em casos de incêndio, tem todo um protocolo para seguir as luzinhas verdes, para fugir pelas portas laterais, coisas do tipo. O senhor acredita que já está no momento da gente colocar esse treinamento para casos de invasão de escolas? Eu entendo que não. Pode haver um curto-circuito numa escola e, eventualmente, fumaça e, posteriormente, fogo? Sim, pode sim. E as crianças ali, há uma sinalização, como você bem disse, uma saída específica, o bombeiro é acionado imediatamente. No entanto, invasão de escola não é algo razoável, não faz parte do cotidiano brasileiro. Tudo isso é algo muito recente que está chegando no país em razão desse pensamento bélico, pensamento de guerra, de entender que aquele que não pensa como você ou que não faz parte da sua galera é inimigo, que hoje os conceitos políticos se perderam de adversário. Aquele que não pensa contrário numa determinada política é um adversário. Não. Hoje basta alguém contrariar, ou nem contrariar, necessariamente não seguir, que será declarado inimigo. As pessoas estão declarando guerra. Tem que matar, tem que destruir, tem que liberar a arma. Por que não aumentar, dependendo do tempo de ensino dos alunos na escola? Buscar nas escolas públicas, criarem mais grades de ensino, de conhecimento. Esse é o papel do governo, incentivar. E a segurança pública ele deve fazer, sim, papel do governo, mas não incentivando morte, não incentivando destruição. Tem que incentivar as pessoas a estudarem, a cobrar do professor mais conteúdo, não exigir liberação de porte de arma. Até porque o custo de uma arma não é para qualquer um. Alguém que ganha um salário mínimo
jamais terá uma arma legalizada que custa minimamente R$ 5.000. É incompatível, são valores incompatíveis. E o pior é que vendem uma ideologia cristã, o que é um absurdo. São cristãos dizendo que são conservadores, que é outra coisa que confronta com o próprio pensamento cristão, e dizendo que precisam exterminar aquele que é contrário ao pensamento. Se desse uma leitura mínima na Bíblia e tivesse uma ideia de quem foi uma pessoa chamada Jesus Cristo, veria que o pensamento dele era contrário, era de amar, fazer o bem, não de matar, não de destruir, que é o que essas pessoas fazem, não de humilhar, não de atacar aquele que está em pensamento contrário, e não de eleger inimigos. Constantemente há a eleição de inimigos, e os inimigos, morte, que é o que eles pregam, defendem. Então, essa questão de morte, de pregar essa morte, a gente pode entrar também no caráter que um dos atiradores, né, o de Aracruz, ele estava usando uma suástica no braço, e a gente volta com essa questão do neonazismo nascendo de novo, voltando ao palco de debates. Você acredita que as redes sociais têm impulsionado isso? A rede social não impulsiona, não. Quem impulsiona são as pessoas. Porque a mesma rede social tem vídeos falando de direito, tem vídeo de pessoas vendendo saúde, academia, remédio, etc. Então, alguém que cria uma página para tratar de crime é um criminoso. Você não pode estar disposto a receber incentivos negativos. Receba os positivos. Quantas pessoas fazendo vídeo aí de autoajuda, recebam um vídeo daquele ali e pratique aquilo. Agora, você utilizar a rede social para praticar crime, a rede social é só mais um meio. E esse jovem ali, que estava com livros, que conteúdo criminoso, que a nossa legislação veda aquele conteúdo ali. Os pais sabiam, os pais viam. E foi praticar o crime dentro de uma escola. Ele pensou, ele escolheu, ele avaliou, e para virar um salvador dessa galera aí que ele faz parte, um incentivador, ele resolveu atacar no local que considerou mais vulnerável, de pessoas mais vulneráveis, crianças e professores. Perfeito, Flávio. Muito obrigado por você ter comparecido aqui hoje. Gente, nós ficamos por aqui hoje com essa edição do Reverso. Muito obrigada, boa noite.